Romanos capítulo 12, a partir do verso número 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas caras, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis o mal pelo mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás um fogo vivo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, por favor, vá a 2 Reis, capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para dar vida? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que de verdade notai, eu peço-vos, vede que o rei busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes desesperadamente, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes em desespero? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu mandou um menino, mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, o rio que está aqui do teu lado. A tua carne te tornarás e ficará purificado.
Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá, vai se colocar de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar doente, e aí vai restaurar o leproso. Não são, porventura, o rio Abana e o rio Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram mansamente, disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa difícil, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te no rio e ficarás purificado. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi curada, e voltou a ser a carne de um menino. Ele ficou purificado. Amém. Irmãos, esse texto de 2 Reis 5, a história de Naamã, já foi pregada sobre vários olhares, com muitas mensagens e todas maravilhosas. Mas nessa noite eu quero meditar na forma como nós nos vemos e como, nos vendo da forma que nos vemos, nos relacionamos com o outro. Porque também, de alguma forma, muito subjetiva nossa, vemos esse outro. Pastor, não entendi, o senhor complicou. Como é que você se vê, como é que você vê o outro com quem você se relaciona? Porque nós temos uma escala de valores, não é? Se alguém chega muito bem vestido, e o outro chega maltrapilho, normalmente nós imaginamos que o melhor vestido tem mais recursos. Se nós encontramos alguém que tem uma casa linda de 2 andares, que ocupa meio quarteirão, com muros belíssimos, jardim belíssimos, nós imaginamos que essa pessoa tem muito mais a oferecer do que aquela pessoa que a gente encontra morando num barraco, com telha de zinco, feita de papelão e um riacho sujo passando na sua porta. É da nossa natureza julgar o que tem dentro da caixa pela caixa antes de abrir a caixa. É da nossa natureza. Mas não é da nossa natureza nascida de novo em Cristo Jesus, é da nossa natureza adâmica. Tiago, aquele que escreve a carta, preocupado, diz: cuidado na igreja. Quando entrar alguém finamente vestido com anel no dedo, e vocês dão a ele o lugar de honra. Mas entrando uma pessoa vestida simplesmente com chinelo no pé, vocês dizem: não, fica por aí mesmo, para o fundo. Ele diz: não façam isso. O que é que nós temos aqui nesse texto que fala de Naamã? Vamos pensar primeiro nesse personagem Naamã. Naamã era o comandante em chefe das forças armadas da nação mais poderosa naquela região. Ele mesmo comandou as tropas que, numa missão imperialista, avançou sobre todas as nações ao redor e venceu todas. Venceu Israel. Vencendo Israel, trouxe despojos, arrancou riquezas de lá, e entre essas riquezas, trouxe um número grande de escravos. Uma das meninas trazidas como escravas, tomadas numa campanha militar, pelas forças militares comandadas por Naamã, foi trabalhar na casa dele, era serva da esposa dele. Naamã, diz a Bíblia, ele não sabia, e nós só temos essa informação, porque quem escreve o livro de Reis tinha essa informação, mas Naamã não tinha, que todas as vitórias que ele havia acumulado tinham sido dadas por Deus. E aí eu abro um parênteses para lembrar que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Nada acontece sem que haja uma autorização com propósito de Deus. Mesmo as coisas que eu não entendo, mesmo as coisas trágicas, dolorosas, difíceis, tristes, têm um propósito. Foi muito triste o que aconteceu a Israel, muita morte, saque por parte dos sírios, e eles trazem toda essa riqueza, trazem escravos, isso foi triste. Mas havia também um propósito em Deus, porque essa menina que vai trabalhar na casa de Naamã
percebe que quando Naamã volta de um dia de serviço, ao tirar a sua roupa, ao tirar o seu fardamento, ele gemia de dores, porque cada vez que ele tirava a roupa vinha um pedaço da sua carne, porque a lepra estava consumindo, a dor era grande, o fedor era grande, a ferida em cada parte do corpo era também muito dolorosa, e ele gemia, e ela ouvindo e vendo o sofrimento dele, ela um dia comovida, e aí tem também a parte de Deus, que usa essa menina de forma profética, para dizer à esposa de Naamã, se meu senhor Naamã estivesse em Samaria, lá tem um homem de Deus que o curaria da sua lepra. Irmãos, isso foi profecia. Ela talvez nem soubesse que estava sendo usada por Deus, mas ela estava sendo usada por Deus. Esse homem Naamã, sabedor disso, comunica ao rei. O rei da Síria diz, olha, se é assim, nós vamos resolver isso agora. Pega um documento, e aí eu preciso dizer para você que os sírios haviam vencido Israel, mas não haviam deposto o rei. Porque eles teriam que criar toda uma força administrativa para cuidar daquela nação que eles não conheciam. Era muito mais fácil colocar o rei e todo o seu grupo administrador da nação trabalhando para eles do que destituí-los. Então o rei de Israel era um servo do rei da Síria. Fazia tudo que o rei da Síria dizia e não fazia nada que ele não permitisse. Chega uma carta nas mãos do rei de Israel dizendo, quando você abrir essa carta e ler, cure da lepra o meu servo Naamã. Quando o rei de Israel lê aquilo, ele rasga sua roupa num desespero e diz, o rei da Síria está arrumando uma desculpa para me matar, para acabar com o nosso reino. Quem sou eu? Eu sou Deus para curar a lepra? Eu posso fazer alguém morrer? Eu posso fazer alguém ressuscitar? E ele fica desesperado, ele vai para o seu quarto de angústias, e ali, vestindo o saco, e se lamentando e chorando, aquilo transborda e chega até Eliseu. E Eliseu manda para ele uma mensagem dizendo, por que você está desesperado? Fala com ele para vir me procurar, e você vai saber que tem profeta em Israel. Preste atenção. Naamã aparece lá na porta. Eu estou imaginando como é que ele chegou. Deve ter chegado primeiro um grupo de cavaleiros armados, parecendo um batalhão de choque, cada um mais forte do que o outro, todos muito bonitos, muito perigosos, que era a guarda pessoal do comandante em chefe das Forças Armadas. Não é? Você imagina que o presidente dos Estados Unidos viaja num avião e junto com o avião dele, o Number One, vários caças de última geração escoltam o avião dele. O carro presidencial também é escoltado por vários carros todos blindados. Todos aqueles que acompanham uma autoridade são altamente treinados. Naamã não chega ali como eu chegaria, ou como chegaria o Tiago ou o Zé do Carmo. Chega junto com ele toda uma comitiva. E ele desce arrogantemente e bate na porta de Eliseu. Eliseu já estava esperando. E devia estar ocupado com alguma coisa muito séria, fazendo seu chazinho, passando um pão na chapa. E ele diz, olha, fala para ele entrar no rio Jordão que está aí do lado. Naamã ouve aquilo da boca de um menino que servia ao Eliseu. Eliseu nem veio conversar com ele, mandou recado. Naamã fica indignado. Sabe o que é indignado? Indignado significa, ele sentiu que a sua dignidade foi tirada dele. O que significa isso? Ele não foi reconhecido como a autoridade que ele era. Ele não foi reconhecido como o homem poderoso que ele era. Ele não foi reconhecido como o homem rico que ele era. Ele não foi reconhecido como uma pessoa importante, não foi tratado como tal. Ele se sente humilhado, ele se sente envergonhado, ele se sente muito mal. E ele sai então com raiva e dizendo, quem esse homenzinho pensa que eu sou? Para mandar um menino falar comigo? Ele nem veio conversar comigo? Ah, não, eu achei que ele ia sair, fazer uma reverência.
perguntar meu nome, se apresentar, depois ia fazer uma grande oração, andar ao meu redor, passar a mão sobre a ferida, invocar Deus, fazer todo um espetáculo, e depois de todo o espetáculo, talvez eu bambeasse, pum, sairia a enfermidade. Seria um espetáculo. Ele manda um recado por um menino, entra no rio? Ah, não. E ele sai batendo os pés no chão, como um cavalo bravo, e reclamando: eu vou entrar nessa porcaria de rio? Na minha terra tem 2 rios muito melhores do que esse. Na minha cidade, Damasco, tem 2 rios mais bonitos, mais caudalosos e de águas mais puras. Irmão, e ele volta ali para a carruagem dele. E aí chegam para ele aqueles que o serviam, os servos. Aqueles que traziam a comida, aqueles que passavam a roupa, aqueles que limpavam os pratos. E dizem: meu pai, se o homem de Deus tivesse falado para o senhor fazer um negócio difícil, para o senhor subir uma montanha sem nenhum equipamento, talvez pegar uma planta lá, se ele mandasse o senhor, sei lá, fazer alguma coisa, o senhor não faria para ser curado? Ele te pediu uma coisa tão simples, está ali o rio. O senhor já está aqui. Uns passos. É só entrar. Naamã, ele volta a si, porque ele tinha saído de si. Toda vez que você fica com raiva, você sai de si. Toda vez que você se sente indignado, você deixa de ser você. Você fala coisas que você não falaria, você faz coisas que você não faria. Depois você vai se arrepender. Porque a raiva é uma péssima conselheira. Ele estava com a raiva. Ele volta a si. Ele diz: é verdade. Ele entra no rio as 7 vezes. Na 7ª vez a carne dele está limpa. Ele voltou a ter pele. A ferida fechou. Não tinha mais fedor. Não tinha mais dor. Não tinha mais bicho. Não tinha mais gemido. Irmãos, e aqui tem alguma coisa para a gente aprender. Primeiro, é que lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, diz: ninguém pense de si mais do que é. A vida, às vezes, nos coloca num lugar em que nós pensamos que nós somos mais do que os outros. Nós pensamos que temos mais direito, nós pensamos que nós somos mais sábios, nós pensamos que nós somos mais poderosos. Porque a vantagem circunstancial que a vida nos trouxe, seja nos dando mais dinheiro, seja nos dando mais força militar, seja nos dando uma posição de poder prejudicar o outro, nos faz sentir muito fortes. E a gente trata esse outro que a gente vê como inferior muito mal. Naamã chegou ali como um homem poderoso, mas ele não era outra coisa senão um leproso. Ele não estava ali como um comandante, ele não estava ali como um soldado, ele não estava ali como um homem belicoso, ele estava ali como um homem doente que precisava de cura. Cuidado quando você estiver numa situação muito boa, cuidado quando a sua saúde for muito boa, cuidado quando o seu dinheiro estiver acumulado numa conta bancária. Cuidado com a sua juventude, você que se acha jovem, se acha bonita, bonito, você que se acha importante, sábio. Sabe, apesar disso tudo, você pode passar por alguma coisa que você não vai dar conta. E para você superar essa coisa que você vai dar conta, você vai precisar de alguém que está numa situação exatamente contrária à sua. Porque eu tenho que pensar no segundo personagem importante dessa história, que é o próprio Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu não é militar, Eliseu não é intelectual, Eliseu não é rico, Eliseu não é importante. Eliseu pregava a palavra de Deus. Ele era isso. Ele fazia parte de um povo que tinha perdido uma guerra. Ele era um homem de uma nação que agora era serva da nação mais poderosa do mundo. Ele era, num dito popular, se a gente olhasse a grosso modo, a pulga do cavalo do bandido. Valia nada. Se apagasse Eliseu, ninguém ia sentir falta. Porque ele não tinha nada. Mas sabe que foi esse nada que Deus usou para poder curar o homem mais importante?
O homem mais importante veio, então cuidado. Como você trata aquele que você acha inferior. Cuidado com aquele que chega para você de cabeça baixa. E você acha que você está melhor. Cuidado quando você está num carro bacana e vê alguém com um carro velho. Cuidado quando você está numa situação e você começa a desprezar o outro. Porque esse outro pode ser aquele que Deus vai usar para mudar a sua vida. E aí eu preciso pensar também nesse personagem e pensar que eu posso estar no lugar dele ou você pode estar no lugar dele. Se você estiver num lugar em que você perdeu todo o seu apoio, em que você não tem dinheiro, em que você não tem saúde, em que você não tem quem te ampare, em que você não tenha nenhum recurso, não pense que Deus esqueceu de você. Se você é alguém que olha e diz, mas eu não estudei, eu não fiz curso nenhum, eu não construí grandes coisas, não pense que Deus não colocou em você recursos para servir aos outros. Deus faz essas coisas. Israel tinha 12 tribos. A menor delas era Judá. Dentro de Judá, tinha muitas famílias ricas e tinha algumas muito pobres. Das mais pobres, tinha de Jessé. Jessé tinha muitos filhos, todos muito valentes, garbosos, fortes, bonitos, nasceram para o sucesso. E tinha um mais novo, não falava muito, ficava afastado, gostava de cuidar de bicho, saía cedo, subia a montanha, ficava por lá com o rebanho. Ninguém lembrava dele. Aquele menino era um menino de gentil aspecto, mas estranho. Ninguém esperava nada dele. Deus tira o profeta Samuel e diz, vai à tribo de Judá. Na tribo de Judá você vai procurar a casa de Jessé. E quando você chegar à casa de Jessé, você vai olhar entre os filhos dele, eu vou te mostrar aquele que vai ser rei e vai governar o meu povo de Israel. Jessé faz passar todos os filhos, começando pelo mais velho, que era lindo, que era forte, que era bonito, o segundo igual, o terceiro igual. E o Senhor disse para o profeta Samuel, esquece, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Jessé tinha esquecido daquele menino. Não poderia ser aquele menino não tinha nada. Ele era um nada. E quando Jessé passa todos os filhos, o profeta pergunta, acabaram-se os filhos? Deus não erra. Ele falou, não é possível. Jessé disse, não é possível. Será? Manda chamar Davi. Alguém sai correndo e vai à montanha, Davi está lá cuidando de poucas ovelhas, poucos cabritos. Desce Davi cheirando cabrito. Entra na sala. O menino que era nada. O menino que era nada, quando ele entra na sala, Deus fala ao profeta, esse é o novo rei de Israel. Deus fez isso com José. José era nada. Estava no cárcere preso. Falavam mal de José. Ele tira José lá do cárcere para interpretar um sonho. Interpretado o sonho, Deus o coloca no comando de todo o Egito, a maior nação daquele tempo. Naamã era um homem poderoso, tinha o poder da vida e da morte de centenas de milhares de pessoas, mas não tinha poder de curar sua própria lepra. Mas Deus deu a um homenzinho que ninguém sentiria a falta dele se ele tivesse morrido lá na terra de Samaria. Não se falaria dele, mas Deus o usou. Então vem a Bíblia e diz assim, ninguém pense de si além do que convém. Em Romanos está escrito, ninguém pense de si além do que convém. Não pense que você é mais e nem pense que você é menos. Saiba que você é apenas um entre 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra nesse momento. Que Deus tem um plano na sua vida. Que você não é fruto do acaso. Que se Deus te colocar numa situação de favorecimento, que se Deus te colocar numa situação em que você tem dinheiro, sabedoria, títulos, força, beleza, juventude, que não é para que você se sinta melhor do que os outros, mas para que você sirva os outros. E se você está numa condição contrária, não pense que Deus não está olhando para você. Você tem um capital divino
Você tem um conjunto de recursos que Deus colocou só em você para servir aqueles com quem você vive. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer o que está escrito em Romanos. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Somos parte uns dos outros. Cada um de nós recebeu um dom, um conjunto de dons para servir aos outros. Quando vocês se reúnem, vocês vão usar esses dons, o que preside, o que governa, o que administra. Faça isso da melhor forma possível. O que ensina, faça isso com esmero. Aquele que tem o dom de socorro, aquele que acumula recursos, aquele que prospera, socorra os outros com liberalidade, com generosidade. Porque nós somos todos a mão de Deus, uns na vida dos outros. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meu irmão, que você não está vivo por acaso. Você está vivo por propósito. Você tem de Deus a obrigação de servir aos seus irmãos com o dom que Deus te deu. Pastor, mas eu não sei pregar. Não tem problema, não é seu dom pregar. Pastor, mas eu não entendo bem a Bíblia, eu leio, para mim é difícil. Você não tem o dom de pesquisa, de perscrutar, de entender. Pastor, mas eu não sei cantar, também não sei. Pastor, mas o que eu posso fazer? Irmão, o dom que Deus te deu vai ser usado na vivência. Simone, minha esposa, ela era professora, ela ainda é professora, mas ela era professora lá em Santa Luzia, quando nós morávamos lá. E um menino chega para ela e diz assim, um dos alunos pequenininhos dela, diz para ela assim, lá em casa já falaram para mim que eu não vou dar nada certo na vida, eu não vou dar nada na vida. Irmãos, olha que frase interessante para um menino falar. Porque na comunidade dele, os meninos cresciam, iam para a bandidagem, entravam para o tráfico, faziam uma vida difícil, alguns eram sacados pelo sistema e se tornavam parte do sistema repressor, mas basicamente não se tinha muita esperança. Simone ouve aquilo e diz, não, você não tem que falar isso. Você vai dar certo na vida. Deus vai abrir portas para você. E ela começou a orar por aquele menino naquele momento. Olha como é que Deus pegou um dom que estava com ela. Deus a colocou num lugar onde ela ia ter um encontro com aquele menino. E muitos anos depois, ela concorrendo, buscando uma designação. Designação é um serviço temporário, né? A escola abre ali várias vagas para os professores, para as professoras. E as pessoas levam os seus currículos. E apresentam. E conforme a pontuação que você tem no seu currículo, dentro do estado, dentro do município, você é designada. E sabe quem estava concorrendo a um cargo de professor junto com a Simone? Ele. Talvez aquela fala dela foi o poder espiritual de curar a lepra que estava no menino. Talvez você entre na igreja e diga, mas eu não canto, ninguém vai sentir a minha falta, eu não preciso ir à igreja hoje, eu não vou. Você não sabe que o dom de cura que Deus colocou em você vai se manifestar nesse dia, porque no momento em que você sentar do lado de alguém e alguém gemer, como Naamã, quando alguém disser, mas eu estou passando por uma dificuldade, você vai colocar a mão e vai dizer, Jesus te cura. Atos 9:34, Jesus Cristo te dá a saúde. E naquele momento a virtude do Espírito Santo vai passar por você. Pastor, o que é virtude? Virtude é descarrego de poder. Havia uma mulher com uma menstruação que não acabava. Quem conhece endometriose sabe como é que esse negócio é complicado. Imagine uma mulher que há 12 anos a menstruação não passava. Imagine uma mulher que era considerada impura e não podia viver em sociedade segundo as regras do seu grupo. Uma mulher marginalizada. A Bíblia diz que ela gastou toda a sua fortuna, porque ela era rica no começo da doença, com os médicos, indo de mal a pior.
Mas ela ouviu falar de Jesus e ela passou pela multidão, 12 anos depois de começar a sua doença, ela vai andando entre a multidão porque ela ouviu falar que o Nazareno poderia curá-la. E ela vai dizendo, se eu simplesmente tocar a orla dos seus vestidos, se eu simplesmente colocar a mão no seu talite, eu vou ser curada. E ela vai passando e de repente quando ela toca, aquilo para, aquilo seca, não apenas para e seca, mas a força lhe volta. O sangue volta a circular, o coração bate com mais força, os olhos veem, os ouvidos ouvem com muito mais clareza, ela respira profundamente, como nunca tinha feito nos últimos 12 anos. Jesus para da sua caminhada e diz, alguém me tocou? Pedro diz, ah Senhor, no meio de uma multidão, quem é que não te tocou? Que conversa é essa? E aí Jesus disse, alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. Virtude não é algo que a pessoa controla. Virtude não é alguma coisa que eu possa definir, hoje eu dou, amanhã eu não dou essa virtude para quem eu quero. Virtude é alguma coisa que Deus faz passar por nós, como um dom que Ele colocou em nós para o crescimento da igreja, para abençoar os demais. Então naquele momento você dá uma palavra e de você sai virtude. Naquele momento você põe a mão e de você sai virtude. Naquele momento você abraça e de você sai virtude. Virtude é o poder de Deus, é a manifestação de Deus que passa por você. Então a Bíblia diz, quando você se reúne, cada um de vocês traz um dom necessário à igreja, necessário à comunidade. Pastor, por que eu tenho que viver em comunidade? A Bíblia diz, não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Para quê? Deus quer plateia? Será que Deus precisa de plateia? Deus tem um ataque narcisista, transtorno divino de personalidade narcísica. Não, Deus não tem essa patologia, Ele não tem patologia nenhuma. Por que Ele diz que nós não devemos deixar de congregar? Porque cada um de nós traz em si um dom que vai servir a igreja. Por isso é que ele escreveu aqui em Romanos, volta os olhos por favor à palavra de Deus, para que você entenda o que eu estou pregando. Olha aqui, o que diz aqui para nós, o Romanos capítulo 12, olha lá, verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos, irmãos, somos membros uns dos outros. Meu fígado é membro do meu estômago, meu rim é membro do meu coração, meu olho é membro do outro olho, meus olhos são membros da minha boca é membro do meu pé. O dia que eu quebrei o pé, a minha boca gritou, não foi o meu pé que gritou. Então Paulo nos explica que, embora diferentes, embora muitos, somos todos parte do mesmo corpo, todos ministramos o mesmo corpo. Já pensou se o meu rim acordar um dia de manhã e disser, não vou filtrar o sangue hoje eu não sei, eu estou assim, chateado com o meu estômago. Você acredita que o estômago, não sei, estômago hoje, não vou falar com o meu estômago. Já pensou se a minha perna resolver não caminhar? Estou com raiva da perna do meu outro lado, esse vizinho é muito chato. Aí a minha perna sai e a direita diz, eu não vou. Aí a esquerda, não tem jeito, irmão, as duas precisam ministrar uma a outra. Você acha que Deus criou a igreja do nada? Foi um ataque de criatividade sem propósito? Não. Paulo diz claramente para nós, veja por favor, isso é doutrina do corpo de Cristo. Verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, eu não estou mentindo, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, não é dada para o pastor Ademir e para o Zé do Carmo, é dada a todos nós. Olha o que ele diz aqui, se é profecia,
seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, esquece exorta como chamar a atenção, leia exorta como aconselhamento. Aquele que aconselha, use esse dom de aconselhar. O que reparte, olha, gente, presta atenção aqui em nome de Jesus. Eu descobri que ter é muito pesado. A gente fica querendo ter as coisas por pura bobagem. Ah, eu queria ter uma casa. Você não sabe o trabalho que você vai ter. Ah, eu queria ter um prédio. Você vai ter trabalho dobrado. Ah, eu queria ter um carro. Vai ter problema. Ah, eu queria ter um importado. Ixi, mais problema ainda. Ah, eu queria ter uma empresa grande. Ih, multiplica o problema. Mas algumas pessoas, Deus escolheu para ter, para prosperar. E os que Deus escolheu para isso, olha o que ele diz aqui. O que reparte, reparte o que tem. Faça com liberalidade. Na medida do que você tem. Deus não te faz prosperar para que você acumule, mas para que você abençoe os outros. Para que você seja uma bênção. Senhor, eu continuo necessitado, eu não tenho nada. O Senhor está colocando na minha vida tantas coisas, agora me faz sábio para usar isso de tal maneira que eu abençoe a todo mundo. Irmãos, eu fico pensando, há uns meses atrás, eu e o Zé do Carmo conversávamos pelo Zap, eu e ele conversamos muito pelo Zap. A gente conversa muito de todo jeito, né? Conversa muito pessoalmente, conversa muito quando sai, conversa muito quando está distante. E a gente falava, e eu falei, Zé, até agora caíram mais de 80 toneladas de bomba em Gaza. Eu estava fazendo uma conta, das bombas mais simples, cada uma custa 2 milhões de dólares. Naquele momento já tinha caído 80 toneladas de bomba. E eu fiquei imaginando, se os governos dos Estados Unidos, da Europa e do próprio Israel, que jogam todas essas bombas lá, pegassem todo esse dinheiro e dissessem, vamos construir hospitais, escolas, universidades, vamos construir casas. Não teria guerra. Não teria ninguém reclamando. Reclamar do quê? Reclamar do quê? Vocês estão fazendo tantos bens para nós. Cumpriria na vida de Israel a profecia que foi dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você acha que Israel está abençoando aquelas famílias na terra? Não está. Então, quando Deus dá alguma coisa, é para que nós possamos ministrar. Você tem um dom. Não pense que você não tem, você tem. Pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. Venha viver a vida de comunidade. Venha viver a vida de irmandade. Ministre. Converse, abrace. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu vou te falar duas coisas que estão nesse texto e que você sabe fazer. A Josi sabe fazer. Não me diga que sabe, Josi, porque você sabe. O Ed não pode falar para mim que não sabe, porque ele sabe. Está aqui na Bíblia. Olha o que está escrito. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Olha lá. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai-vos e não amaldiçoeis. Agora olha o que você pode fazer as duas coisas. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pastor, eu não sei qual que é o meu dom, o seu dom talvez seja de chorar com os que choram. Ninguém notou que você está triste. Ninguém notou que você está caído. Deus trouxe alguém. Você deu um riso e falou, a paz do Senhor, meu irmão, fingindo alegria. Todo mundo acreditou. Deus usou o dom daquela pessoa que pôs a mão na sua mão e disse, está difícil, né? Está difícil. Eu sei que você está passando por dificuldade. E quando ele fala isso, e quando ele pega na sua mão e olha nos seus olhos dele, sai virtude. E você cai em prantos e não consegue dizer, não, eu não estou alegre. Você diz, eu estou sofrendo. E ele diz, eu vou orar por você.
Ou então você chega e alguém se alegra. Você acha que ninguém notou você, e de repente vem aquela irmã e diz: irmão, que coisa boa que você está aqui, te dá um abraço. Que alegria ter você aqui. E quando ela diz isso, o poder do Espírito Santo ministra e você ouve a voz de Deus através daquela pessoa dizendo: minha filha, meu filho, eu me alegro em ti. Duas coisas que eu posso fazer: chorar com os que choram. Eu ainda contei aqui um dia desse, me lembro um domingo desse que eu contei o caso daquela mãe, eu vou contar de novo. Um senhor praticante de uma outra religião recebe uma visita de uma mãe que viu as duas filhas morrer. Uma de 6 e uma de 8 anos morreram na frente dela, levadas por um rio. Ela já tinha perdido o marido e tinha saído de uma depressão. E ela vem procurar consolo. E quando ela conta a história, aquela pessoa que ouve, ela diz para aquela pessoa: me dá uma palavra de consolo. E aquela pessoa começou a chorar. Vem cá, pastor Zé. Aquela pessoa, ela estava ali olhando para aquela pessoa. A pessoa chorando, olhou para ela, se levantou e abraçou. E chorou junto com ela. Pode sentar. Chorou junto com ela. Ela ficou tão constrangida, ela disse: não, não chore, por favor. E passava a mão no rosto daquele homem e dizia: não chore, eu só queria uma palavra. E ele disse: para certas situações não tem palavra, eu só posso chorar com você. Irmão, está aqui na Bíblia. E você fica em casa, você não vai servir ao Senhor por pura preguiça, por desprezo pela obra, e não deixa Deus te usar. Naamã, o Ciro, não era tudo o que ele pensava. Ele precisava de um homenzinho esquecido, numa terra vencida, pobre, para que ele fosse curado. O dom estava com ele. Aquele homenzinho esquecido, pobre, não precisava se sentir um nada, porque nele estava a virtude do Espírito Santo para fazer algo maravilhoso. E era tão maravilhoso, e é tão maravilhoso, que nós estamos falando disso até hoje, 5.000 anos depois, 4.000 anos depois, 3.000 anos depois. Estamos aqui falando sobre isso. Deus quer escrever uma história e quer usar você. Deus colocou dons na sua vida e você tem responsabilidade com esses dons. E para encerrar, fechando a Bíblia, eu vou dizer uma coisa. Está escrito: a quem muito é dado, também muito é cobrado. O dom que Deus te deu, um dia Ele vai pedir de volta. E Ele vai perguntar para você: o que você fez com o dom que eu te dei? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?